Bom dia a todos, que a paz e a graça do nosso Senhor Jesus nos edifique nessa manhã através da palavra dele. Jonas capítulo 2. Então Jonas, no ventre do peixe, orou ao Senhor, seu Deus, e disse: na minha angústia clamei ao Senhor, e ele me respondeu. Do ventre do abismo gritei, e tu ouviste a minha voz. Pois me lançaste nas profundezas, no coração dos mares, e a corrente das águas me cercou. Todas as tuas ondas e as tuas vagas passaram sobre mim. Então eu disse: estou excluído da tua presença. Será que tornarei a ver o teu santo templo? As águas me cercaram até a alma, o abismo me rodeou, as algas se enrolaram na minha cabeça. Desci até os fundamentos dos montes, desci até a terra, cujos ferrolhos se fecharam atrás de mim para sempre. Tu, porém, fizeste a minha vida subir da sepultura. Ó Senhor meu Deus, quando dentro de mim desfalecia minha alma, eu me lembrei do Senhor, e subiu a ti a minha oração no seu santo templo. Os que adoram ídolos vãos abandonam aquele que lhes é misericordioso, mas com a voz do agradecimento eu te oferecerei sacrifício, e o que prometi cumprirei. Ao Senhor pertence a salvação. E o Senhor falou ao peixe, e este vomitou Jonas na terra. Até aqui. O capítulo 2 de Jonas nos mostra a oração no meio da angústia, no meio das trevas, no meio da sepultura. Jonas foi engolido por um peixe. Eu sei que muitas pessoas ficam tentando entender, explicar, mas o que a Bíblia diz é o que está claro, é que Deus de alguma forma enviou um grande peixe, a Bíblia não fala que tipo de peixe é esse, que engoliu Jonas, e ele ficou 3 dias e 3 noites no ventre do peixe. O Senhor Jesus, para deixar muito claro que essa história é verídica, cita no Evangelho de Lucas, cita que assim como Jonas ficou 3 dias e 3 noites no ventre do peixe, o Filho do Homem também, Jesus, morreria e ressuscitaria depois de 3 dias, e isso seria um sinal para aquela geração, assim como o fato de Jonas ter chegado em Nínive, após estar 3 dias e 3 noites no ventre do peixe, foi um sinal para Nínive. Nínive creu na palavra de Deus, porque abriram o coração para a palavra, mas também porque eles viram um sinal milagroso, um homem que estava dentro de um peixe, e de repente aparece vivo na praia. Mas o capítulo 2, amado, o que nos mostra aqui é que nós devemos aprender a buscar a Deus, mesmo nos dias de angústia, mesmo nos dias maus, buscar a Deus. Quantas pessoas dizem: eu estou tão fraco, tão desanimado, tão deprimido, que eu não consigo orar. Isso é humano mesmo, nós somos assim. Eu e você vamos ter dias assim, mas nós não podemos nos entregar a este sentimento. Nós não podemos nos entregar nesses momentos que a gente se sente assim. O texto diz que Jonas estava ali no ventre do peixe, mas o versículo 1 diz: então Jonas, no ventre do peixe, orou ao Senhor seu Deus. É interessante que lá no navio, quando veio a tempestade, todo mundo orou para o seu Deus, e Jonas não orava. O coração dele estava tão endurecido, tão disposto a desobedecer a Deus, tão talvez insensível, sem discernimento espiritual. Às vezes nós estamos passando por tempestades, batalhas, e a gente está tão insensível, tão sem discernimento espiritual, que tem ímpio orando, e a gente que conhece Deus não ora. Jonas estava no navio e não orava, mas de repente, quando ele está ali, à beira da morte, porque ali, irmãos, era uma sentença de morte, está dentro daquele peixe, o texto diz: na minha angústia eu clamei ao Senhor. Tem pessoas que só buscam a Deus quando estão passando por problemas, e tem pessoas que nem com problema buscam a Deus. Nós devemos buscar a Deus em todo o tempo. A oração deve ser algo que a gente faz todos os dias, por amor a Deus, por prazer em Deus.
Nós devemos orar todos os dias para conhecer a Deus. Nós devemos orar às vezes como obediência, mesmo aqueles dias que a gente acorda e tem tantos afazeres, e às vezes estamos sobrecarregados, sem vontade de orar. Nós devemos orar porque Ele é digno, nós devemos orar sempre. Mas amado, nós não devemos deixar de orar se a gente está passando por um momento muito doloroso, difícil. Mesmo que a gente, antes dos problemas, não estávamos buscando a Deus, porque tem gente que, por estar longe de Deus, está frio espiritualmente, às vezes afastado da igreja, quando ele passa uma luta muito grande, ele diz: agora também eu não vou orar não, porque eu não estava orando. E aí o inimigo trabalha algumas questões muito sérias que a gente precisa vencer. Quando a gente está na angústia, nós devemos vencer a culpa. Não deixe que a culpa te afaste do altar de Deus. Se você e eu erramos e isso trouxe alguma tempestade, se aproxime de novo do altar, porque Deus é misericordioso, Deus é cheio de graça, de verdade, de bondade. Nós devemos buscá-lo. Não deixe a culpa te afastar. Alguns não conseguem orar quando estão passando por lutas grandes, porque vem a acusação. O diabo é acusador e ele diz: você está passando por isso porque você fez aquilo e Deus não vai te ouvir. Jonas não tem esse protocolo. Mesmo que ele sabia que ele estava naquele momento sofrendo consequência de erros, ele fala: Senhor, na minha angústia eu te busquei. E ele afirma aqui: porque o Senhor é misericordioso. Nós devemos buscar a Deus até mesmo se os nossos pecados e erros nos levaram ao fundo do poço. Busque o Senhor, porque nenhum de nós busca a Deus porque merece. Nós buscamos porque Ele é misericordioso com todos nós. Quanto mais nos achegamos perto de Deus, mais percebemos que nós somos miseráveis, dependentes da graça dEle. Nós dependemos dEle o tempo todo. Não deixe que a vergonha te afaste do Senhor, porque você está se sentindo envergonhado por causa dos seus problemas, das suas lutas, às vezes da sua depressão. Não deixe que a intimidação do diabo te afaste do altar. Jonas ora mesmo na angústia. Quantas vezes nos Salmos os salmistas escrevem: na minha angústia eu busquei ao Senhor. Nós precisamos buscá-lo. Na minha depressão eu busquei ao Senhor. No meu desânimo, na minha dúvida eu busquei ao Senhor. Não deixe que, mas eu estou cheio de dúvida. Não deixe que a dúvida te faça se afastar da graça e da misericórdia do Senhor. Versículo 1, Jonas então diz: na minha angústia eu clamei ao Senhor e Ele me respondeu. Deus responde orações. Deus responde o nosso clamor. Nós não estamos dizendo que Deus sempre vai fazer tudo o que a gente quer, mas Ele responde oração. Isso não pode haver dúvida em nosso coração. Ele sempre vai responder o nosso clamor. Ele vai trazer livramento, Ele vai trazer refrigério. Às vezes é algo que nós não vamos ver a solução do jeito que gostaríamos, mas a graça dEle nos basta. A graça dEle vai nos sustentar. Jonas está dizendo isso aqui: o Senhor ouviu a minha voz. Coisa maravilhosa, né? Ele aqui no versículo 3: lançaste-me na profundeza do coração dos mares, a corrente das águas me cercou, as ondas das vagas passaram por sobre mim. Versículo 4, ele diz: eu estou excluído da tua presença. Parece que Jonas, só no fundo do mar, no ventre do peixe, ele reconhece que ele estava se afastando da presença de Deus. Às vezes a gente só vai reconhecer que a nossa situação espiritual está caótica quando a gente está passando por momentos assim. Você percebe que Jonas só foi descendo? Ele estava no navio, foi para o porão. Do porão do navio, foi para o mar. Dentro do mar, foi engolido pelo peixe. Ele só foi descendo. Porque longe de Deus, a nossa vida só vai afundando, espiritualmente falando. Mesmo que às vezes em outras áreas você esteja dizendo que Deus está te abençoando, às vezes financeiramente, profissionalmente, a pessoa está até crescendo de alguma maneira, mas amado, longe do Senhor, nós vamos descendo uma escada de derrota, de aprisionamento e de opressão maligna. E como que Deus responde à oração dele? A Bíblia diz no versículo 6 que a oração que ele faz é a seguinte: olha só, Jonas 2,6: desci até os fundamentos dos montes, desci até a terra, cujos ferrolhos se fecharam atrás de mim para sempre. Tu, porém, fizeste a minha vida subir da sepultura. Amado, Deus responde a oração livrando Jonas da morte. Tem orações que livram pessoas da morte.
tem orações que vão livrar a nossa vida da morte. A Bíblia vai mostrar isso em vários momentos. Inclusive eu me lembro do rei Josafá, que gritou no meio da guerra e Deus desviou a morte dele. Ele seria atingido e morto. Oração, amado, a oração, ela realmente move o mundo espiritual. A oração, ela traz respostas, intervenções celestiais. A oração desfaz projetos do diabo contra a nossa vida. A Bíblia diz que Deus, ele corta o laço do passarinheiro, nos livra da peste perniciosa. Orar é intimidade com Deus, orar é comunhão com Deus, orar é falar e ouvir Deus, mas orar também é se apropriar da graça de Deus para nos livrar, nos libertar, nos purificar, nos ensinar. Orar é interagir com a presença de Deus e com a palavra de Deus. Deus livra Jonas da morte. Nós vamos continuar orando por pessoas, pelos nossos familiares, por amigos. Estamos orando pelo Chile nessa semana, país vizinho nosso, passando por um caos social tão grande. Deus livra pessoas através das orações da igreja, e Deus nos livra. Também no versículo 7 diz assim, quando dentro de mim desfalecia a minha alma, eu me lembrei do Senhor, e subiu a ti a minha oração. Amado, Deus não apenas livra Jonas da morte, mas Jonas também lembra de quem é Deus. Ele lembra que Ele é o Senhor, ele lembra que Deus é misericordioso, como ele diz no versículo 8, os que adoram os ídolos vãos, abandonam aquele que lhes é misericordioso. Ou seja, Deus é misericordioso com todos, mas quem começa a adorar outros ídolos, confiar em outros ídolos, está abandonando o Senhor. E Jonas aqui, ele reconhece isso, ele se lembra do Senhor. Às vezes, amado, no meio da angústia, da dor, da luta, é o momento que nós vamos nos lembrar da grandeza de Deus, do poder de Deus, da soberania de Deus, da misericórdia de Deus, como Jeremias diz em Lamentações capítulo 3, ele diz, quero trazer à memória o que pode me dar esperança. E ele diz lá, o que me pode dar esperança é que as misericórdias do Senhor se renovam a cada manhã, e são a causa de não sermos consumidos, e grande é a sua fidelidade. Nós precisamos nos lembrar do Senhor nos momentos mais difíceis, e não é lembrar apenas que Ele existe, mas como diz Hebreus capítulo 11, é lembrar que Ele é recompensador daqueles que o buscam. Não é lembrar apenas trazendo na sua mente racional, mas é lembrança da fé, é a lembrança espiritual de quem Deus é lembrar e trazer a convicção, a consciência do poder, da graça, é a consciência do caráter de Deus, da realidade de Deus, da presença de Deus, reconhecer a presença dele. É essa lembrança de Jonas aqui, que ele tem no meio da angústia, e que faz ele orar com fé e convicção, e Deus responde a sua oração. E sabe, mais um aspecto da oração aqui, no meio da angústia, Jonas ora agradecendo a Deus. Olha o versículo 9, irmãos, que coisa maravilhosa. Versículo 9 diz, mas com a voz do agradecimento, eu te oferecerei sacrifício. Como que um homem que desobedece a Deus está no meio de uma situação de morte, ele clama ao Senhor e ao mesmo tempo agradece? Porque quem realmente está na presença de Deus vai perceber que a presença de Deus é mais importante do que a resposta da oração. Vai perceber que Deus é digno de glória e de honra, mesmo quando nós estamos passando por momentos difíceis. Vai reconhecer que Deus precisa ser adorado, glorificado, não que Ele precise da minha adoração, mas que Ele deve ser adorado e glorificado, porque Ele é Deus, Ele é único, Ele é o Senhor, Ele nos criou, Ele é formoso, Ele é soberano, Ele é incomparável. Nós precisamos conhecer mais a Deus, amados. A Bíblia diz, o meu povo está sendo destruído, porque falta conhecimento. E é o conhecimento de Deus, não sobre Ele apenas, mas é conhecê-lo, de se relacionar, de buscá-lo, de contemplá-lo através das Escrituras, de se achegar a Jesus e saber quem Ele é, porque nós podemos nos reunir, falar em nome de Jesus, mas não saber quem é Jesus. Jesus pergunta aos seus discípulos, que dizem os homens que eu sou? E uns diziam,
Jeremias, Elias, que confusão é essa? Há muitas pessoas dentro das igrejas que ouvem a palavra, que oram, mas elas não sabem quem é Jesus. Elas oram, elas falam a um Deus imaginário que elas buscam, porque ficam com a esperança de ter alguma resposta mística do mundo espiritual. Quem sabe essa oração que estão fazendo, quem sabe ir a uma reunião vai trazer algum tipo de alívio. Não, amado, Jesus é real, Ele é o Senhor, Ele é Deus, Ele é soberano, Ele é incomparável, Ele é singular. Nós precisamos nos relacionar com Ele, e isso vai nos levar a adorá-lo, a glorificá-lo, mesmo sem entender, mesmo na dor, nós vamos glorificá-lo, adorá-lo por quem Ele é. Nós precisamos de revelação de quem é Jesus. Leia Apocalipse capítulo 1, se você deseja contemplar um pouco da face de Jesus. Apocalipse capítulo 1, o apóstolo João sabia quem era Jesus, andou com ele 3 anos e meio, era o mais íntimo, mas no Apocalipse capítulo 1 ele tem uma revelação da glória de Jesus. Ele diz: Ele é o alfa e o ômega, Ele é o princípio e o fim, Ele é incomparável, seus olhos são como chama de fogo, Ele vê todas as coisas, seus pés são como bronze polido, a sua justiça absoluta. Ele vê a glória do Senhor e fica maravilhado. E o apóstolo também diz: vimos a glória do unigênito, mesmo conhecendo a Jesus. O apóstolo Paulo, que não caminhou com Jesus 3 anos e meio, mas teve uma revelação dele pessoal, depois mesmo ele diz: eu conheço a Jesus, não na carne, mas no Espírito. É uma revelação de quem Ele é, da glória dEle. E Jonas aqui, dentro do ventre do peixe, na angústia, amado, Deus é maravilhoso, quando o nosso coração se quebranta, mesmo que nós pecamos, mesmo que nós ficamos muito tempo afastados, mas se o nosso coração se humilha, se quebranta e busca a face dEle, Ele se revela, e nós vamos voltar a adorá-lo, a agradecê-lo, porque orar não é pedir, orar é relacionamento, e que nos leva a glorificar a Deus. Ele diz: com voz de agradecimento eu oferecerei sacrifício. E mais, em último lugar, Jonas, quando vai orar, ele renova a sua aliança com Deus. É o que ele faz no versículo 9. Ele fala: o que prometi eu cumprirei, porque ao Senhor pertence a salvação. Amado, quando nós nos voltamos para Deus e nos rendemos à presença dEle, à palavra dEle, Deus vai nos lembrar que nós temos uma aliança com Ele, de obedecê-lo, de servi-lo, de fazer a obra dEle, vai nos libertar do egoísmo. Jonas, ele era extremamente ultranacionalista, achava que Deus era só dele e do seu povo, e de repente ele fala: Senhor, eu vou cumprir os meus votos, onde o Senhor me enviar eu vou falar da tua palavra. E é nesse movimento que ele é jogado pelo Senhor para pregar a Nínive, porque ele renova a aliança dele, diz: eu vou obedecer ao Senhor, mesmo que ele ainda estava confuso, como nós vamos ver depois, ele ainda estava com muitas incertezas e coisas que Deus queria tratar com ele. Amado, quando a gente obedece a Deus até para servi-lo, Deus quer tratar também conosco, nos ensinar a amar, a servir sem interesse de ser reconhecido, pensando apenas na glória de Deus e na edificação do outro. E é isso que dá sentido à vida. A nossa vida tem sentido e prazer à medida que a gente vive para Deus e para o outro. E eu concluo com uma ilustração engraçada, mas que ajuda a gente a entender o que é fé. Diz que uma criança de 10 anos, criada no Evangelho, estava numa sala de aula e a professora começou a falar que a Bíblia não é verdadeira. E aquela criança de 10 anos, convicta, levantou a mão e falou: professora, eu creio na Bíblia. E a professora falou: ah, é? Então me explica a história de Jonas. Como que pode um homem ficar 3 dias e 3 noites no ventre de um peixe e de repente aparecer vivo? Me explica isso. E disse que aquela criança falou: professora, eu não sei explicar isso não, mas quando chegar no céu, eu vou perguntar a Jonas. E aí a professora olhou para ele, deu uma risada e falou: ah, é? E se ele não estiver no céu? Aí aquela criança falou: aí a senhora pergunta. Aí é com a senhora pergunta para ele. Nós precisamos crer na palavra de Deus, né, irmãos? A palavra de Deus é verdadeira, fiel. Tantas pessoas que leem Jonas e ficam querendo respostas que não vão mudar a sua vida. Mas eu e você podemos ler o capítulo 12 e falar: eu posso orar, Deus me ouve, mesmo que a minha situação atual seja resultado de erros, de falhas minhas. Nem sempre, às vezes nós estamos no fundo do poço, no meio da angústia, porque nós obedecemos a palavra, às vezes por causa de situações que nos envolvem,
familiares, problemas, enfermidades, que não necessariamente é fruto de culpa ou de delitos que nós cometemos, pecados que nós cometemos, mas nós devemos sempre clamar a Deus na angústia, mesmo que você esteja sem força. Una as forças que você tem, chame pessoas que possam estar perto de você ali, chame, convide, fale, vem aqui orar comigo, e a oração da fé salvará o enfermo, e a oração da fé nos dará graça no meio da angústia, e a oração da fé vai cessar a tormenta do mar, vai nos trazer de volta a realidade que Deus tem para nossas vidas. Vamos orar? Pai, obrigado porque a Tua palavra é poderosa, obrigado porque a Tua palavra nos encoraja, nos renova a mente, reorganiza os nossos pensamentos, a Tua palavra nos dá esperança, e nesta manhã eu oro para que a oração de Jonas nos incentive a buscar a Tua presença todos os dias, não só na angústia. Todos os dias queremos estar com o Senhor, porque o Senhor é digno, porque o Senhor é Deus, porque o Senhor é maravilhoso, porque só o Senhor sacia a nossa alma, só o Senhor tem palavra de vida eterna, Jesus. Nós queremos todos os dias estar na Tua presença, mas nos ajuda, Pai, a nos dias maus, de angústia, gerados ou não pela nossa desobediência, que nós possamos nos voltar para Ti com todo o coração, com um coração quebrantado e humilde, crendo que o Senhor responde, o Senhor livra, o Senhor transforma realidades, o Senhor é poderoso para fazer infinitamente mais do que tudo o que pedimos ou pensamos. Te agradecemos, Pai, te louvamos, Pai, pela Tua palavra, em nome de Jesus. Amém, Senhor. Amém.